Família, esse vídeo aqui é atendendo a diversos pedidos. Há pouco tempo atrás, eu fiz um comentário sobre a questão que envolve esse lado, digamos que meio psicológico, quando abordei o caso de depressão. Bom, muitas pessoas pediram também que eu falasse não só da depressão, mas sobre o narcisista, ou melhor, o narcisismo. E existe uma dúvida assim que paira na mente de muitas pessoas. Será que existe algum narcisista espiritual? Um narcisista religioso? Bom, é isso que vamos abordar nesse conteúdo. Então já tá ligado, né? Pegue sua pipoca ungida, a água consagrada em cima da tela fininha e vem com o baixinho. Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Mais uma vez agradeço a atenção e o carinho por este que vos fala. Narcisistas espirituais. Será que existem? Será que não existem? E como identificar caso eles existam? Vamos lá. Primeiro, precisamos entender um pouco sobre o que é o narcisista, né? Levezinha aqui a explicação sobre esse tema. Narcisismo é um conceito da psicanálise a qual define o indivíduo que admira exageradamente a própria imagem e assim acaba nutrindo uma paixão excessiva por si próprio. O termo é derivado de Narciso, a qual, segundo a mitologia grega, era um belo jovem que despertou o amor da ninfa Eco. Bom, um detalhe que a gente não pode esquecer é que o narcisista é alguém que sempre está por cima da carne seca. O narcisista é alguém que procura sempre a aprovação e aplausos de tudo e todos. Lembrando a todos que ele é alguém que não consegue se aceitar. Então já começa o problema por aí. Mas vamos prosseguir. Por incrível que pareça, ele não tem motivos para se orgulhar ou gostar de si. Sofre porque dificilmente se sente satisfeito e consegue fazer com que outros sofram. Na realidade, ele não aprendeu a enxergar que existe um outro alguém. Indivíduos narcisistas apresentam alguns sintomas, aliás, características, como por exemplo, hipersensibilidade à crítica e insultos, sendo eles reais ou imaginados. Não consegue lidar muito bem com derrotas, frustrações e também rejeições. Logo não tem maturidade emocional e dessa forma, quando contrariado, pode reagir com raiva, irritação e até nervosismo. E analisando aqui alguns conceitos do mundo virtual cibernético, você consegue imaginar alguém que se enquadra perfeitamente nisso? Bom, se você consegue encontrar, definir alguém, comenta aí. Só não precisa citar o nome não, né? Vocês vão entender aí algumas referências que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. Olhem só, o narcisista, ele tem aquela coisa que, além de ele não conseguir se satisfazer nunca, ele sempre quer estar por cima da carne seca. Ele não consegue, de modo algum também, lidar com uma... como que eu posso dizer? Algo que venha bater de frente com ele. Mas é num nível que, se você discorda isso aqui dele, é motivo de ele sempre dar um jeitinho para dizer a última palavra. Não consegue ouvir uma coisa que venha discordar dele, que ele tenta dar um jeito de sempre se safar. Quando não, ele age dentro de um contexto que ele sempre é melhor do que tudo e todos. Por exemplo, olha só, existem aqueles narcisistas que quando estão no fundo do poço, eles gostam de debochar e falar que vão assim dar um jeito de se livrar. Olha só essa senhora aqui. Vocês estão lembrados daquele corinho de fogo? Pode vir tribulação com Lúcio, eu vou passar por riba. Quem se... eu tenho certeza que vocês se lembram perfeitamente, patrão, né? Desse testemunho magnificante, né? Ou então aquele outro corinho de fogo muito conhecido, né? O tal da volta por riba, né? Eu vou dar a volta por riba! O narcisista tem um ego ferido e o sofrimento que causa é uma projeção do sofrimento interno das suas feridas, a qual ele evita. Seu maior medo é ser considerado louco, ou seja,
É por conta disso que ele sente prazer em fazer que outros se sintam assim. Tipo aquele camarada que tem um atestado de loucura, mas chama todo mundo de louco, chama as pessoas de um monte de nomes, estelionatário, psicopata, enfim. Só que no fundo é ele, não os outros. Mas aqui entre nós, você sabe reconhecer um narcisista? Você já acabou tendo que lidar com um narcisista? O transtorno de personalidade narcisista também é conhecido como megalomania e é uma condição patológica que se caracteriza em uma autoestima demasiadamente elevada, onipotência sobre outras pessoas e total falta de empatia. Ou seja, o narcisista sempre se considera uma pessoa absoluta, melhor do que tudo, em todos os aspectos. E tem uns aí que eu acredito que se eles se deparassem com Jesus, iria mandar Jesus se ajoelhar e pedir perdão para eles. Não, de tamanha soberba. Podemos encontrar algumas pessoas narcisistas no dia a dia. E a melhor coisa é identificá-las para assim conseguir evitá-las. Estabelecer um relacionamento com um narcisista, a princípio pode aparentar uma experiência gratificante. Sim, isso mesmo. E por que pode ser gratificante a princípio? Nós vemos que todo narcisista é charmoso, é alguém bem ajeitado, tem uma boa conversa, sabe como agradar, consegue de uma forma, digamos que no bom sentido da palavra ou até no mau sentido, lhe seduzir, caminhar a uma direção a qual você acaba ficando meio que perdido na trajetória. E quando ele alcança o objetivo, a primeira coisa que ele vai te fazer é, lógico, dar aquela famigerada pisada. Tentar te humilhar, colocar para baixo ou tomar a sua posição, status e o que você tiver. Apesar de ser muito carismático e charmoso a princípio, contudo mais tarde ele mostra sua verdadeira intenção, ou seja, fazer os outros se sentirem inferiores e tirar proveito dos que o rodeiam. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, o narcisista pode ser identificado por meio de 9 sinais, sendo eles o qual pode nos ajudar a reconhecer um narcisista patológico e assim conseguir evitar um relacionamento abusivo. Vamos às características gritantes desses meliantes. Primeiro, uma preocupação excessiva com o poder e o sucesso. Isso daí é algo que a gente deve tomar muito cuidado, hein? Você conhece alguém assim? Se conhecer, já caia fora, viu? Segundo, grandiosidade. A pessoa que está em cima da nata, em cima da carne seca todo momento. Terceiro, falta de empatia. Ninguém presta, só ele. Todo mundo é ruim e ele é o melhor de todos. Quarta, admiração excessiva. Ou seja, ele olha pro espelho e todo dia ele tá maravilhoso. Quinto, e esse aqui é preocupante, hein? O senso de tratamento especial. Ou seja, ele tem que ser tratado assim e reconhecido acima de todos. Porque ele é ele e o resto é bosta, entendeu? Sexto, ele tem a crença de ser o único, ou seja, um absolutismo exagerado. Sétimo, olha, e essa daqui é uma coisa que coincide com muita gente aí, hein? Ama explorar os outros. Quem que você não conhece aí que ama explorar os outros para conseguir algo pessoal? Oitavo, a falta de empatia. Não considera ninguém, todo mundo é lixo para ele. E por último, é super arrogante e dominante. Bom, isso daí dispensa comentários, né? Mas e o narcisista espiritual? Falamos do carnal. E o espiritual? Como assim? Define um pouquinho melhor, André Carpano. Narcisismo espiritual é quem se acha evoluído espiritualmente e superior. Quando se fala em narcisismo, logo vem a ideia de pessoas exibicionistas que querem se sobressair a todo custo. Por incrível que pareça, até pessoas com um ar de santidade que se acham evoluídas ou espiritualizadas podem sim ser narcisistas. O cristão verdadeiro segue o caminho da perfeição, ou seja, Jesus Cristo.
em tudo se esforçando para ser honesto, justo, bom, amoroso. E lógico, e tudo que um narcisista mais deseja é que você encontre esta verdade nele, ou seja, aprecie ele com essas características. Você já viu algum irmão que quando eu profetizo acontece? Ninguém canta como eu. Ninguém dá uma saudação igual a minha. Quando eu falo, quando eu prego, olha, o dia que você tiver 1/3 da minha santidade, eu falo que você é bom. Um cristão verdadeiro é comparado a uma ovelha dócil, bondosa e obediente, além de amorosa. Mas os falsos cristãos são o oposto. Narcisistas são maldosos, invejosos, injustos e traidores. Por conta disso, são considerados lobos em pele de cordeiro. Eles querem apenas os benefícios de ser um cristão. Peraí, André Carpano, mas um narcisista então se esconde atrás da religião? É isso mesmo. O nome disso é aparência social. Os narcisistas sabem que a sua meia furada vale muito mais do que eles. Por conta disso, criam um ideal, ou seja, um falso eu. Porém, é necessário regar a plantinha da aparência social, com base no pior tipo de engenharia social que possa existir. Por esse motivo, os narcisistas precisam vender então a sua boa imagem para toda a gente a qual não faz a menor ideia do que eles realmente são. É muito comum ver, por exemplo, a vítima, quando descartada, dar uma stalkeada e visitar as outras pessoas curtindo o status do narcisista. Daí ficam meio que pensando assim: meu Deus, será que essa gente não tem consciência do que está fazendo? Essa gente é louca, né? Porque eles não têm a mínima noção do perigo que é ter uma coisa dessa em sua rede social. Não, essa gente aí não sabe o tão suja é o narcisista. Um exemplo aqui que é uma regra aí para quem precisa evitar esse tipo de pessoa. Nunca, em hipótese alguma, adicione em suas redes sociais aquele que você não conhece ou não tem nenhuma referência. Evite, porque pode se tratar de um psicopata ou um sociopata, um narcisista ou qualquer outra coisa que só quer se aproveitar de suas informações. Em outras palavras, um golpista. Mas voltando aqui para a pergunta. Um narcisista se esconde atrás da religião? Sim, esconde. 1000 vezes sim, viu? Lamento, mas não é só atrás disso que eles se escondem não, viu? Tudo se resume a uma aparência social e abaixo vão aqui, digamos que, alguns exemplos. Preste bem atenção. Posar de pessoa devota à religião é um exemplo de moral e bons costumes para toda a sociedade. Ele vai te humilhar e ainda vai postar no status do WhatsApp algo como assim: oh, glória! O culto de hoje foi maravilhoso. Hein? Pelo amor de Deus, né? Ou então, posar de eu amo os animais. Isso, lógico, nas suas redes sociais. Ou para ser iludido por um grupo de amigos, né? Coisa mais prática. Mas ninguém poderá saber que ele chuta o seu próprio cachorro quando ninguém está vendo, tá? É bem típico deles. Uma última coisa seria posar de eu sou um ótimo pai. Precisa escrever alguma coisa, né? Porque os narcisistas são reis da alienação parental. Sabe, ter amigos dourados que vão atuar como possibilitadores de, no caso, pai ou mãe de narcisistas, né? Ele terá então um filho dourado, aquela imagem, né, que ele gosta muito de pregar, né? Posar de eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo a família e eu sou um ótimo tio. Bom, eu acho que vocês já tiveram uma ideia mais ou menos de como é aí o narcisista espiritual. Mas aí, o que você achou desse conteúdo? Você conhece algum narcisista espiritual? Já acabou tendo que lidar com algum deles? Você não acreditava nisso ou não conhecia? Bom, comenta aí a sua opinião. Mais uma vez agradeço o carinho e a atenção de todos por este que vos fala. Um forte abraço do Baixinho e até o próximo vídeo, se o Nazareno assim nos permitir. E eu fui!